Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Antes mesmo de lermos a palavra, eu quero já deixar aqui aos irmãos algumas considerações. Primeiro eu trago a saudação do meu pastor João Leno, sua esposa, irmã Miriam, a igreja. Os irmãos recebem, amém? Também quero fazer menção ao nome do Senhor esta manhã, pelo nosso pastor Marcos e a sua esposa, que me recebeu muito bem aqui neste lugar e cuidou de mim, irmãos. E como diz o ditado, né? Eu vim espiar a terra e já estou levando o cacho de uva. Aleluia. A terra que mana leite e mel. Também quero fazer notório aqui entre os irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, que me receberam tão bem, com carinho. Eu fui mimado nesta igreja, não tem como não voltar, né? Então sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Até pastilha para minha garganta eu recebi aqui. Eu falei, é o cuidado de Deus. Eu estava ali louvando e falei, eu preciso comprar uma pastilha, senão não vou aguentar falar. E falei, a pastilha chegou até mim quando eu estava louvando. Então é benção. Deus é fiel. Irmãos, quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías. Capítulo de número 6. Estamos em um culto de missão. Verso 8 vai dizer assim. Eu vou ler na tradução dos irmãos para ficar mais fácil. Está escrito assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Assentai-vos por gentileza, que o Senhor possa falar ao teu coração mediante esta palavra. Estamos diante de um texto muito especial. Para que os irmãos possam ter uma ideia, nós vamos trazer um assunto importante sobre o chamado na vida do profeta Isaías. Todos nós sabemos que Isaías é o profeta messiânico, é aquele que fala muitas profecias a respeito do nosso Cristo. E antes mesmo dele ser chamado por Deus, algo está acontecendo no cenário ali daquele povo. Para que os irmãos possam compreender, o nome Isaías, o seu significado significa fonte de salvação. Isaías começa a profetizar aproximadamente no ano 739 a.C. E ele vai trazer para nós um norte do que estava acontecendo nesse exato momento. É tanto que o verso 1 vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias. Para que nós possamos entender essa mensagem, precisamos saber o que está acontecendo. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia mais uma vez, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26. Porque aqui a Bíblia vai fazer menção de um jovem agora de 16 anos, que é chamado para reinar diante do povo de Judá. E é interessante que quando nós olhamos para alguém aos 16 anos de idade, nós percebemos que falta maturidade para muitas coisas, principalmente na questão de guiar alguém. Então imagina só a responsabilidade agora deste rei chamado Uzias, que agora vai assumir logo um reinado cheio de pessoas, cheio de gente com muita capacidade. Agora ele é chamado para reinar. Olhando para este cenário, nós conseguimos perceber que muitas pessoas poderiam ficar até de sobremaneira desacreditado. O que ele tem a oferecer? O que ele tem a fazer diante de um reino tão grande como o reino de Judá? Mas é interessante que a Bíblia começa a destacar para nós que Uzias dedicou seus dias em servir ao Senhor. E
por causa deste convite que ele sente-se obrigado a estar servindo ao Senhor, Deus começa a o abençoar. Alguém olhava para Uzias e falava: realmente não tem experiência, realmente é muito novo. Mas Uzias agora estava sendo capacitado por quem? Pelos céus. Uzias não tinha experiência para muitos, mas Deus estava dando para ele capacidade de reinar naquele povo. E é interessante que a história continua a dizer que Uzias agora vai ganhar notoriedade. Uzias vai crescendo tanto em evidência que, por exemplo, tinha ali cinco reinos dos filisteus. 3 deles Uzias vai destruir, vai ganhar as guerras. A fama de Uzias começou a crescer. Uzias começou a ser afamado por aquele povo. E não obstante a isso, agora também a Bíblia faz menção que Uzias agora vai desenvolver táticas de guerra. Não somente táticas, como também vai desenvolver poder bélico, armas. Uzias estava parecendo que estava muito à frente ao seu tempo. Para os irmãos poderem entender que quem capacita é o Senhor. Então olha só que interessante. Uzias está aqui no reinado, recebendo de Deus orientações, e com isso vai ganhando notoriedade, vai crescendo, vai amadurecendo, com muitas guerras, formando um exército poderoso. E é interessante que o texto faz questão de deixar claro para nós que era o Senhor quem dava esta bênção para Uzias. Mas, olha, não obstante a isso, depois de uma guerra, depois de uma grande guerra que Uzias conquista esta batalha, o que vai acontecer? Uzias se sente na liberdade de estar à vontade de entrar no lugar proibido para oferecer sacrifício a Deus. E olha só, a intenção de Uzias era boa, a intenção de Uzias era a melhor que tinha, porém, existia um limite. O problema de quem está sendo abençoado por Deus, que está ganhando notoriedade, acha que pode confundir a autoridade com liberdade. Deus havia colocado um limite. Todos nós sabemos que no lugar santo, só quem poderia oferecer sacrifícios e oblações ao Senhor era designado isto aos sacerdotes. Mas Uzias se sente à vontade, e ao se sentir à vontade de entrar no lugar proibido, os sacerdotes vão chamar a atenção: Uzias, aqui não é o seu lugar. Você é rei, você é poderoso, mas daqui para lá, porque aqui dentro quem manda é Deus. E aqui Deus não te deu autoridade para entrar. Tem gente que vai confundir isso. Deus dá limite para muitas coisas. E Uzias achou que porque Deus estava o abençoando, ele poderia romper qualquer limite. Do jeito que ele imaginasse que fosse, ele poderia fazer. E o que acontece? Quando ele entra lá, o sacerdote diz para ele: aqui não é o seu lugar. Ao invés dele entender isso como um aviso, que ele não poderia estar neste lugar, ele vai se irar com o sacerdote. E quando ele se ira com o sacerdote, o texto vai fazer menção para nós que o Senhor vai o ferir com lepra. E todos nós sabemos que a lepra, ela afasta qualquer pessoa do convívio social. Então olha só o que está acontecendo pela presunção de um homem, por alguém que se achou acima de qualquer limite. Ele vai entrar no lugar com as melhores das intenções, mas ele vai ferir uma regra que o próprio Deus havia estabelecido. Por quê? Porque ele se achou muito poderoso. E isso daqui já nos chama a atenção, porque nós podemos ser muita coisa, mas Deus sempre põe limites. Nós só vamos até onde Deus quer. Nós só pisamos aonde Deus quer. Nós só vamos até onde Deus limita. Tem muita gente achando que pode, que faz, que estabelece, mas Deus está falando: eu tenho limite. Aleluia. E é interessante isso daqui, porque Uzias se achou muito grande e foi diminuído, porque a lepra afastou ele do quê? Também da cadeira. Alguém agora olhava para a cadeira e via a cadeira vazia, porque agora fora construído fora dos muros uma casa para que Uzias passasse os seus dias. E alguém olhava e falava assim: tem poder, mas não pode fazer nada.
tem autoridade, mas não pode fazer nada. Tem cadeira, mas também não pode sentar nela. Tem até um cetro, mas ninguém mais respeita a autoridade. Porque romperam um limite estabelecido por Deus. E é interessante que quando está ocorrendo isso, Tiglath-Pileser III está tomando também uma grande proporção no reinado. A Síria está crescendo, um exército poderoso. E ele está mirando o seu olhar aonde? Em Judá. E quando ele está crescendo nesta autoridade, ele também ouve falar da fama de Uzias. Mas quando olham para o reinado de Judá, percebe-se que a cadeira está vazia. A cadeira vazia representa o quê? Sem liderança. E por estar sem liderança, agora o povo começa a seguir as suas próprias convicções. Começa a seguir aquilo que acha melhor. Eles olham e não vê uma liderança. E aí todo mundo quer mandar, todo mundo quer fazer da sua forma. E é interessante que quando isso está acontecendo, o povo agora começa a prevaricar. O povo começa a pecar contra Deus. O povo começa a virar as costas para Deus. Então olha só que interessante. O povo viu Deus abençoar aquela nação, mas agora estão virando as costas para Deus. É o que o ser humano mais acha fácil fazer. Às vezes ele está passando um momento de apuro, de aflição. Ele está aqui no tempo todo orando, buscando a Deus. Mas quando Deus vai lá e o abençoa, aí ele já diz, eu já não tenho mais tempo para Deus. Ele já vira as costas para Deus. E o povo agora está de sobremaneira abençoado, virando as costas para Deus. Isaías vai ser tocado pelo Espírito Santo, é claro. Porque agora, como Tiglath-Pileser está mirando o reino de Judá, está percebendo que o exército está sem comando. A cadeira está vazia. Ninguém tem mais quem ordena naquele lugar. Está uma bagunça. Todo mundo faz o que quer. Seria a presa fácil para qualquer exército inimigo. Isaías, sabendo perfeitamente disso, começa a enxergar algo que está vindo como juízo para aquela nação. Porque o povo agora virou as costas para Deus. O povo já não prestava mais culto a Deus como deveria. O povo já não adorava mais a santidade de Deus como deveria. E imagina só o que está acontecendo. Um inimigo poderoso está sendo levantado. Aleluias. E é interessante que nesse cenário de transição, Isaías agora vai notificar para nós, no capítulo 6 e verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias. Não significa que ele estava morto aqui, mas que o reinado está passando por uma transição. E quando o reinado está passando por uma transição, é notório que nós ficamos em expectativas. Quando nós vamos eleger algum presidente e fica naquele processo da transição, cada um fica com uma expectativa. Eu acho que vai ter que melhorar isso, vai melhorar aquilo. Todo mundo cria uma expectativa diante de quem vai vir. Será que quem vai vir vai ser melhor ou vai ser pior? Nós sempre criamos essa expectativa. E o povo estava nessa expectativa, porque o reinado estava em transição, estava sem comando aquela geração. Alguém olhava e falava assim, se for próspero como Uzias, muito bem recebido, mas se for pior que Uzias, que vai embora. Mas olha só que interessante, um reinado em transição, ninguém sabe o que vai acontecer. E é neste cenário que Uzias é afastado, que Isaías vai ser compelido a estar no templo. E o verso 1 vai dizer assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Entenda isso daqui porque é muito profundo. Perceba que o reino está em transição. A preocupação é quem vai ocupar a cadeira. Um exército poderoso sendo levantado como forma de juízo. Aleluia. Não havia nenhuma liderança. Aí Isaías vai para onde? Isaías vai se prostrar onde? No templo. Em que lugar que Isaías vai se prostrar? Provavelmente no átrio. Sabe onde é o átrio? É o lugar que sacrifica a carne. Aleluia. Aleluia. Uzias não. Uzias vai querer entrar direto para
a presença. Mas Isaías não, vai ter a experiência e vai dizer, lá não é lugar para mim. Então aonde eu posso entrar? Num lugar onde eu sacrifico a minha carne. Aleluias. Quando Isaías vai para o lugar, que é o lugar onde sacrifica a carne, ele vai dizer assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que Isaías estava vendo aqui? Ele estava dizendo assim: olha, o cenário é desolador, o cenário é caótico, cada um toma suas decisões, a cadeira está vazia. Mas quando Isaías vai ao templo e se prostra, Deus dá revelação para ele: olha só, Isaías, aí embaixo pode estar conturbado, aí embaixo pode estar tudo de cabeça para o ar, mas aqui em cima não, aqui em cima ainda permanece alguém assentado no alto e sublime trono. Aleluias. Mas a revelação ainda é mais profunda, porque quando Isaías vê um rei assentado no alto e sublime trono, perceba que ele vai dar um detalhe: o trono é o quê? Alto. Isso para nós é fácil de entender, um lugar alto, pode ser até mesmo um lugar inacessível. Mas ele dá mais um destaque: é o lugar alto e sublime. Quando você vai examinar esta palavra, alto e sublime, a palavra sublime no seu original traz o sentido de topo, fim, limite. Então perceba o que está acontecendo. Isaías olha para baixo e vê a cadeira desocupada. Mas quando Isaías olha para cima, ele fala assim: eu tenho um trono alto e ele é inacessível para mim. Mas não só alto, ele é sublime. Sabe o que Isaías estava querendo dizer para nós? Que para cima dele não existia mais nada e não existia ninguém, que ele era o limite, que ele era o topo. Ou seja, todo o poder e autoridade está na mão dele. Para cima dele não há ninguém, para cima dele não há mais ninguém. Aleluias. Alto e sublime. Mas ele também vai dizer: e a aba do seu manto preenchia todo o templo. Quando eu olho para isso aqui, ele vai dizer, ele está lá no topo, para cima não há mais ninguém. Ou seja, significa uma coisa: que o nosso Deus jamais, aleluias, olha para cima. Ele olha para cima e falando: tem alguém acima de mim? Não, ele não está olhando para cima, mas simplesmente ele olha para baixo para dizer assim: tudo isso daqui está no governo das minhas mãos. Aqui eu autorizo, aqui eu faço, aqui eu mando, aqui eu posso. Ou seja, nosso Deus jamais olhou para cima, ele simplesmente olha para baixo. E o texto vai dizer que a aba do seu manto preenchia todo o templo. Algumas traduções vai falar que a glória do Senhor preenchia todo o templo. Quando nós olhamos para isso aqui, a aba aqui representa também, dependendo do tamanho, representa quantas guerras já foram ganhas e quantas derrotas já houve. Tinha as condecorações, como assim é nos militares, tem as condecorações ali que vem. Então perceba que a aba aqui que Isaías vai dizer preenchia todo o templo. Ou seja, a glória dele não era limitado simplesmente em um só lugar. A aba dele tomava todo o ambiente, a glória dele tomava toda a terra, significando que ele manda, que ele pode, que ele faz, que ele estabelece, que ele é o poder e a autoridade. Aleluias. E isso é profundo, porque agora Isaías começa a ver algo profundo. Ele vai dizer assim: e em torno dele posicionavam-se serafins, e cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Perceba o que Isaías está vendo: serafins, no original, seres em chama, ou seja, cheio de fogo. Perceba algo que está acontecendo aqui. Eles estão sobrevoando em volta do nosso Deus. E eles vão fazer o quê? Eles vão pegar uma asa, 2 asas, vão cobrir o rosto. Sinal, eu não consigo olhar para a presença, para a santidade, para a glória dele. Perceba que os serafins são
separados, são santos, são puros, não conhecem o pecado, e eles estão diante da glória de Deus, e eles estão tampando o rosto. Perceba algo aqui, em sinal de que ele não conseguiria olhar na face do nosso Deus, mas também ele está com duas asas, aleluia, voltada para baixo, em sinal de reverência a Deus. Ele está dizendo assim: eu não olho para a face dele porque é poder e autoridade, mas eu também estou diante dele, aleluia, prestando reverência, e as duas asas que estão batendo, ela simboliza: eu estou aqui simplesmente para servir. Perceba algo aqui, os serafins, anjos que não conheceram pecado, agora vai estar diante de Deus, aleluia, com sinal de reverência, tampando o rosto, para não ver a glória, e bater na asa dizendo: eu só quero servir. Aleluia. Mas por que você está dizendo isso, pastor Miqueias? Olha, o texto responde para nós. E no mesmo tempo, clamavam um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluias. Cheios de chama incandescente, que não conhece o pecado, mas se rende à autoridade de Deus. Parece que um olha para o outro e diz assim, olhando simplesmente para baixo, porque eu não posso olhar na face, mas eu estou diante de quem? De alguém que é santo, 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 aleluias, olhando para este cenário, aleluias, trazendo o sentido de que os serafins estão evocando a santidade de Deus. A palavra santo significa separado, alguém distante do que é impuro, alguém distante do que é o pecado. Então perceba que o serafim vai dizer: eu estou diante da face dele, dizendo que ele é santo, ele é separado, ele é puro, ele é limpo, ele é poderoso, ele é santo. Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluias. Compreenda agora comigo algo interessante. Quando eles estão cantando, o verso 4 vai dizer que enquanto os serafins estão evocando a santidade de Deus, os umbrais das portas do templo começou a ficar trêmula, começou a chacoalhar. Quando eu olho para isso aqui, eu gosto de fazer essa ligação. Eu não sei o que Paulo e Silas cantavam naquela prisão, mas eu acredito que o apóstolo Paulo leu isso. Ele diz assim: se os serafins que estão para servir, evocando a santidade de Deus simplesmente, começou a tremer os umbrais da porta, você entendeu a mensagem, Silas? O negócio aqui é louvar a santidade de Deus. Eu não sei qual era o canto que Paulo e Silas cantavam, mas eu imagino sobre a minha conjectura, que um olhou para o outro: vamos dizer que ele é santo, vamos evocar a santidade de Deus. Enquanto eles cantavam santo é o Senhor dos exércitos, as cadeias começaram a cair, porque eles começaram a evocar a santidade de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Quando você adora, cadeias caem. Quando você adora, cadeias se abrem. Quando você adora, barreiras são destruídas pelo poder da adoração ao nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Comece a adorar a santidade de Deus agora. Comece a adorar a santidade de Deus. Enquanto você adora, cadeias estão caindo. Enquanto você adora, o cenário está mirando. Enquanto você adora, as barreiras estão sendo lançadas por terra. Aleluia. Aleluia. Perceba que Isaías aqui, enquanto está narrando, ele está só acompanhando o que está acontecendo. Mas de repente, Isaías vê algo. Que enquanto começam a tremer, o texto vai dizer assim: começou também a subir uma fumaça. Quem olha para isso aqui, vai entender, vai pensar que esta fumaça representa a glória. Mas não. Esta fumaça representa que tem sacrifício no altar.
E por que tem sacrifício no altar? Porque tem pecado. E quando tem pecado, significa que Deus vai agir com justiça. Que Deus vai punir. Isaías começa a olhar para esse cenário e fala, serafins não olhou diante. Eles colocaram reverência diante do Senhor. E eles estão evocando a santidade de Deus, num triplo canto de santo. Isaías olha a fumaça subir no ambiente, e ele olha e fala assim, se Deus está irado, significa que ele vai aplicar juízo. E se ele aplicar juízo, Isaías faz algo que me encanta aqui. Porque tem pessoas, é claro que não digo aqui, nem estou com esse sentido, que gosta de falar assim, o irmão lá caiu, o irmão lá pecou, o irmão lá está dessa forma. Isaías olha para esse cenário e fala assim, Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. E ele olha para o cenário, subindo fumaça, ele fala assim, eu sou impuro, santo, perfeito, impuro. A fumaça está subindo, significa que Deus vai aplicar juízo. Ele olha para ele e fala assim, ai de mim, que vou perecendo. Aleluias. E ele já começa aqui a confessar, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não vai dizer de alguém, Isaías não vai dizer do outro, ele vai olhar para dentro dele mesmo e vai falar assim, eu estou diante da santidade de Deus, e diante da santidade de Deus não pode haver mancha do pecado. Ele olha para dentro dele e fala, eu preciso de misericórdia. Por quê? Porque senão a presença dele agora vai me consumir por esse juízo. Mas não obstante a isso, irmãos, eu acredito que Isaías ficou em desespero. Por que Isaías ficou em desespero? Porque quando ele disse assim, ai de mim, e ele confessa, aleluia, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, ele vai dizer assim, porque os meus olhos contemplaram o Senhor, Rei dos exércitos. Mas, isso daqui ainda para ele, por mais que tivesse desespero, há algo acontecendo aqui posterior, que vai deixar Isaías em choque. Porque Isaías começa a olhar, e vê um serafim, cheio de fogo, sem pecado. Ele vai no altar do Senhor, e olha no altar, no braseiro ali, ele vai ver uma brasa. E quando ele vai pegar a brasa, o serafim não ousa pegar com a mão. Percebe isso aqui. O serafim, que é alguém cheio de fogo, ele vai no altar de Deus para pegar uma brasa. E ele olha e fala, com a mão eu não pego. Por quê? Porque mesmo eu sem pecado vai me consumir. Aí o serafim faz o quê? Pega uma tenaz, vai no braseiro e pega uma brasa. E quando ele pega essa brasa, ele começa a ir em quê? Em direção de Isaías. Imagina só, meu irmão. Isaías vendo essa cena, pastor. O serafim indo em direção dele com a brasa tirada do altar do Senhor. Que o serafim não foi capaz de pegar com a mão. Pegou numa tenaz, mas está levando esta brasa para onde? Para tocar em Isaías. Isaías falou para mim, acabou. Agora é o meu fim. Simplesmente por ver eu já não sou digno de viver. Mas agora esta brasa que está vindo na minha direção vai tocar em mim. Mas perceba algo aqui, aleluias, que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Enquanto Isaías pensava que para ele tinha tudo acabado, que era o fim das coisas, o serafim foi lá e tocou aonde? Na onde ele confessou. Ele disse o quê? Eu sou um homem de lábios impuros. Então o serafim pegou a brasa e foi aonde? Tocar na onde ele confessou que era o problema. Aleluias. É interessante isso daqui, por quê? Porque o serafim fez o quê? Já que você reconheceu a sua miséria, já que você reconheceu a sua dependência, já que você confessou o teu pecado, então eu vou resolver o problema. Se o seu problema é simplesmente isso, a minha brasa vai purificar o teu pecado e tirar a tua iniquidade.
Mas antes mesmo disso, perceba que o texto fala, e foi tirado a iniquidade. O que é a iniquidade? É quando eu sei que aquilo é pecado, mas eu não consigo parar de fazer. Eu sei que aquilo é errado, mas eu quero fazer aquilo. Eu me sinto na vontade, na liberdade de praticar o que é o erro. Então perceba que quando o serafim vai tocar, ele vai dizer assim o texto: primeiro foi tirado o quê? A iniquidade. Porque não adianta nada receber o perdão e continuar fazendo. Aleluia. Então o que o serafim fez? Primeiro eu vou tirar a iniquidade. A iniquidade é esta compulsão em fazer o que é errado. Mas depois o que? Eu vou purificar o teu pecado. Mas não obstante a isso. Aleluia. Aleluia. Perceba agora algo que está acontecendo. Depois que foi purificado e foi tirado o pecado, aleluia. É muito interessante, verso 8, que depois disso, o texto vai dizer, ouvi a voz. Isso aqui é forte. Porque enquanto Isaías só estava acompanhando a visão, em nenhum momento ele ouviu a voz. Aleluia. Não sei se foi ontem ou foi hoje que nós cantamos, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus. Sim. Perceba que lindo isso aqui. Enquanto Isaías está acompanhando, depois que Isaías confessa, Deus, em vez de agir com justiça, Deus já agiu com misericórdia. Deus não puniu, mas Deus o purificou. Depois que Deus o purificou, ele vai dizer assim, então ouvi a voz. Aleluias. Eu não sei se você já conseguiu pegar o que Deus está falando no nosso coração. Tem muita gente querendo ouvir a voz. Tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo assim, quando você confessa, eu te purifico. E aí depois eu falo contigo. Você quer ouvir a minha voz? Então hoje é o momento de você dizer para Ele, qual é as tuas causas, as tuas questões. Porque hoje é dia de purificação. Aleluias. Aleluia, jarabaia, sobe carabaia. Quer ouvir a voz de Deus aqui esta manhã? Aleluia, quer ouvir a voz de Deus esta manhã? Eis o cenário perfeito. Eu confesso, eu reconheço a minha miséria e depois eu ouço a voz de Deus a ecoar dentro do meu ser. Aleluias. Para que eu possa encerrar, que as horas já avançam. Aleluia. Perceba que Isaías, quando ele ouve a voz de Deus, ele ouve uma pergunta, um questionamento. Ele vai dizer assim, depois ouvi a voz de Deus que dizia, quem enviarei? Quem há de ir por nós? É interessante que é uma conversa que Isaías ouve. É uma conversa. Sabe quando você passa num lugar e nós somos curiosos, natureza humana é assim. Aí alguém está falando alguma coisa, você fala assim, deixa eu ver o que ele está falando. Parece que foi mais ou menos assim. Isaías, de repente, houve o efatá, os ouvidos dele foram abertos pela purificação do pecado. E aí eles começaram a ouvir a voz, um diálogo. Era com ele? Não, não era com ele. Mas a voz dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías está passando, por exemplo, é algo que eu estou fazendo aqui para facilitar o entendimento dos irmãos. Aí Isaías fala, a quem enviarei? É como se Isaías gritasse do lado de fora. Tem alguém conversando do lado de dentro e ele está de fora. A quem enviarei? Aí Isaías dá o grito, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías faz isso,
Para muita gente pode não ser perceptível, mas Isaías está diante de uma visão tão extraordinária, e ele vai dizer assim: eu vi, aleluias, o rei assentado no alto e sublime trono, e eu não somente isso, eu vi os serafins, aleluias, que estão evocando a santidade de Deus. Não somente isso, depois o serafim foi lá e perdoou o meu pecado e apagou a minha iniquidade, aleluias. Depois que ele me curou, que ele me santificou, não tem como eu deixar de servir a este Deus, não tem como eu ficar parado. Depois de perdoado, de limpo, de sarado, a opção agora é servir, é servir, é servir. Aleluias. Quem quer servir a este Deus aqui esta manhã, aleluias, perdoado, limpo, transformado, sarado, Deus está fazendo uma pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Nós estamos numa igreja missionária e Deus está dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Xarabianda carabahaya sobe carabahaya. A quem enviarei? Para encerrar, é como se Isaías olhasse assim e falasse assim: perdoado, quem poderia fazer isso por mim? Aleluia. Não somente isso, a mancha que ninguém conseguia tirar de mim, ele tirou. O pecado que havia em mim e a compulsão de pecar, ele tirou, aleluias. Ele me limpou, ele me colocou entre os príncipes, ele me deu uma roupa nova, ele transformou a minha vida, ele me deu um motivo de glória, ele me deu um motivo de louvar, ele me deu um motivo de adorar. Você acha que eu vou ficar parado? Aleluia. Aleluia, limpo, transformado, sarado, transformado, limpo do pecado. Eu vou servir. Eu vou servir. Eu vou servir. Aleluia, tem alguém aqui que quer servir? Tem alguém aqui que quer servir? Aleluia, tem alguém aqui que quer servir? Aleluia, Deus está convocando, Deus está convocando, Deus está te convocando para servir. Aleluia, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, põe-se em pé em nome de Jesus. Perceba algo aqui lindo. Depois de perdoado, limpo, transformado, ele se sente na obrigação de fazer alguma coisa. E aí eu volto para você e você. Estamos com uma igreja missionária. Isso aqui é para poucos. Deus te arrancou de lugares que você nem imaginava estar aqui. Deus falou assim: eu não olhei para o que você tinha na conta bancária. Eu não olhei para o que você tinha de conhecimento. Eu não olhei para o que você tinha de talento. Eu não olhei para nada disso. Não, mas eu te amei. E por te amar, eu te purifiquei. E por te purificar, eu te limpei. Aleluias. E não somente isso, há uma voz ecoando todos os dias em nosso ser: o que é que eu posso ser útil? O que é que eu posso servir? E nós estamos hoje aqui nesta manhã para poder dizer para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias, envia-me a mim. Hoje é noite de transformação. Eu quero te convidar aqui à frente, aleluias, porque o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, e você será aquele que será usado por Deus para ganhar vidas, para, aleluia, divulgar o Evangelho nessas nações, aleluia, nessas portas fechadas. Deus vai te levar como canal, Deus vai te levar como semente, e você será frutífero aonde pisar a planta dos teus pés. Aleluias, aleluias. Cante comigo esse louvor. Rei rodeado de glória, oh, glória. Você tem a oportunidade. Você pode dizer a Ele: eis-me aqui. Juventude, aleluia. Ouça esta palavra com a autoridade do nome de Jesus. Para Ele te tocar esta manhã. Fala: toca-me, Senhor.
Toca-me, e Senhor. me transforma. Toca em mim, Senhor. Vem Toca em mim, me Senhor. purifica, então me toca com essas brasas do altar.